É isso aí, meus amados. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, muito tem se falado nos últimos dias, está todo mundo aí desesperado com Magnitsky. Uns falam que foi revogada por interesses das nossas terras, nossos minerais. Outros falam que é por interesse. Há muita especulação, né? Está todo mundo assim, meio confuso com tudo isso que está acontecendo. Mas e o Trump? Ele poderia realmente fazer isso e usar a lei como se fosse um brinquedo nas mãos dele, que ele usa ao bel prazer? O que teria motivado, né, essa suspensão aí da Magnitsky contra Moraes? E o que teria motivado? Uns falam que tem a ver aí, aliás, o próprio secretário lá dos Estados Unidos disse que iria aguardar aí essa lei da dosimetria, que eles nem chamam dosimetria, né? Eles chamam de anistia. Mas é interessante quando você fala em anistia, porque não houve crime, nós já sabemos disso. Como que se vai anistiar pessoas que não cometeram crime nenhum? Bom, isso é um fato. Mas o fato que dentro da ótica da lei e da justiça, não importa se isso foi errado ou foi certo, eles estão presos, né? Se foi a mando aí de uma ditadura, não importa, eles estão presos. E se eles estão presos, então não tem jeito. Ou você solta eles fazendo com que a lei seja entendida, ou você solta eles, né, fazendo essa lei da dosimetria, ou então até mesmo pedindo a anistia, né? E aí eu lembro que todo mundo comemorou quando o Xandão aí foi contemplado com a Magnitsky, depois a esposa dele, e por aí foi. O pessoal da direita comemorou. Eu não sou nem direita e nem esquerda. Eu sou pelo correto. E eu sempre entendo que quando você causa divisão, você causa problema. Isso é fato. Mas na sexta-feira, dia 12, né, a Lei Magnitsky, ela foi tirada do Alexandre de Moraes e da esposa dele, que é a Viviane Barsi, né? Logo em seguida, nós tivemos então o quê? Lula se vangloriando, tivemos aquele evento ridículo no SBT, ninguém entendeu nada também, nem eu acredito que ninguém tem o que falar disso, né? Porque ninguém entendeu nada. Porque normalmente aquele evento deveria ocorrer em quem apoiou eles a vida toda. Então, o que eles estão. O que dá para entender é que eles estão querendo ganhar todas as emissoras, né? Globo, SBT, e aí vai. Né? Agora, é o tal negócio. A que preço? Né? Então, uns falam aí que é o resultado, né? Os diplomatas aí brasileiros aí do lado do Lula falam que isso é o efeito Lula, né? É ele que ele está puxando a bola para ele. Ele está puxando a bola para ele. Agora, o que esperar disso tudo? Não tem o que esperar. Não tem o que esperar. Bom, vamos olhar então o que está acontecendo no Brasil e no mundo no momento atual, mas com uma visão bíblica, uma visão cristã. A Bíblia, ela fala de coisas atemporais, né? No caso da fé. E ela tem, assim, como a esperança e o amor, encorajando a confiança em Deus em meio às dificuldades. A busca de uma vida de propósito, ter discernimento espiritual, sendo vigilante contra o mal. Então, isso é muito importante, porque ela é atemporais e nós vivemos pela fé. Então, todo cristão aí que sonha, né, em ter um mundo melhor,
Isso pode cair como um balde de água fria na sua cabeça. Esquece, nós não vamos ter um mundo melhor. A Bíblia já nos alertava. A Bíblia fala, no começo eram 2, lá no Jardim do Éden. De lá para cá, nós fomos assistindo histórias e mais histórias, mas em nenhum momento, desde quando surgiu a vida na Terra, ela melhorou, ela só foi piorando. Não teve assim, uma época de ouro. Não teve, não existiu, não vai existir. Porque a Bíblia já fala isso. A Bíblia diz que quando as coisas ficarem ruins, muito difíceis, muito complicadas, e ela nos alerta, não fique aí triste com isso, porque ainda vai ficar pior. Então tem gente que acha que nós vamos melhorar, não vamos melhorar. Né? Tudo que nós estamos vivendo hoje é uma preparação para o fim. Tudo que os apóstolos viveram é uma preparação para o fim. Então, em todos os tempos, guardada a sua devida época, a sua devida momento político e não político, momento de catástrofe e não de catástrofe, não importa. Tudo tem que se cumprir. E como que você vai... Imagina você, como que você vai construir uma casa se você não tem um terreno? Você tem que conseguir o terreno. Depois você tem que preparar esse terreno. Depois você tem que... E aí começa a construção. Não é verdade? Então, assim é a nossa caminhada aqui. Nossa caminhada aqui na Terra é isso. Nós estamos caminhando, estamos preparando e está tudo certo. Mas o final de tudo isso é que Jesus vai vir. Jesus vai vir no momento certo. E tudo vai ser, então, revelado e tudo vai ser julgado segundo as suas medidas, né? E aí nós vamos ter o momento, então, que o Senhor vai chamar todos, tanto o mar quanto a terra, vão devolver os seus corpos e todos terão seus corpos novamente. Para quê? Para que venha o juízo e o juízo será dado, então. Somente após tudo isso é que nós vamos poder dizer, né, que vai haver paz. Então, o que o Senhor está fazendo, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, se você está achando que é ruim, não se preocupe, porque ainda vai ficar muito mais ruim ainda, tá? Então, eu devo perder as esperanças, eu devo entregar tudo, então, eu devo fazer o quê? Nada, você tem que fazer exatamente o que Deus falou, você tem que olhar para Deus, você tem que olhar para o seu Filho, para Jesus Cristo, e ser uma pessoa portadora de boas novas. Eu não estou falando que você tem que jogar a toalha e esperar a morte chegar. Não, meu amado. Nós temos que usar aquilo que a Bíblia nos deu. As nossas guerras, elas acontecem nas regiões celestiais. É lá onde acontecem as nossas guerras. E como que nós temos acesso a essas guerras? Através de jejum, através de oração, através do falar de Deus, através de dar bons testemunhos, e é assim. Então, assim, você orar, e eu sei que tem muitos cristãos, tem até pastores famosos e todo mundo aí orando, e até pedindo para que o Lula morra, pedindo para que o Moraes morra, pedindo para que o Trump morra, ou seja, a oração do crente que está indo nessa direção é contrária à palavra de Deus. Então, vamos parar de orar pedindo, senão nós estamos parecendo aquele povo judeu da Bíblia lá do passado, que não reconheceu Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não veio matando todo mundo, como era esperado o Messias dos judeus. Não é verdade? Jesus Cristo, ele veio para aqueles que acreditavam nele, que acreditavam em Deus, acreditavam num propósito, para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar nós dos nossos pecados. Ele comprou, né, a nossa passagem através do sangue dele. Então, nós somos filhos de Deus porque Jesus veio e nós fomos adotados. Aqueles que eram dele o rejeitaram, mas nós não o rejeitamos e nós vivemos pela fé. Então, eu ia pedir aí para que todo você que é de esquerda, você que é de direita, você que não é cristão, você que é cristão,
Mas eu quero falar principalmente para os cristãos que levam a Bíblia ao pé da letra. Parem de orar para que a gente tenha um mundo melhor. Parem de orar para que o Senhor mande um Salvador, né? Porque todo mundo espera que venha um Salvador que venha para vingar ele, que venha para matar os injustos, que venha para trazer riqueza, tudo. É uma oração errada, meus amados. Vamos orar para que os planos de Deus se cumpram e que Deus nos dê força e bom ânimo e nos mostre o caminho, nos dê força e principalmente bom ânimo, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento, para a gente agir segundo a vontade de Deus e que os planos de Deus venham a se cumprir. É fácil orar. O problema é que nós não oramos como deveríamos orar. Nós oramos de uma maneira egoísta. Nós oramos de um jeito em benefício próprio. Nós oramos que queremos ficar rico. Nós oramos porque queremos viver bem. Nós oramos porque queremos um país melhor. Nós oramos porque queremos uma vida melhor. Nós oramos porque queremos saúde. Nós oramos... Vocês estão notando que as nossas orações, elas são egoístas. Eu não estou dizendo que é errado você fazer isso. Mas se é o único motivo da sua oração, é um Deus de vingança e um Deus que vai trabalhar para você enriquecer, para você ter vida boa, se esse é o único motivo pelo qual você tem orado, você está no inferno, meu amado. Você está no inferno. A sua oração ela deve ser mudada. Né? Nós temos aí o Pai Nosso que ele nos ensina a orar. Né? Ele nos ensina. Então, segue aí a oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é verdade? Não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade de Deus. E que Deus nos dê sabedoria para a gente resistir aos ataques do inimigo. Nos dê bom ânimo, nos dê estratégia, para que a gente saiba como agir. Na Bíblia, nós somos conhecidos como profetas e que pregamos as boas novas. Nós somos profetas porque acreditamos em Deus e queremos pregar a palavra de Deus. Agora, que profeta que somos nós, se todo mundo fala que a palavra tem força, e se nós olharmos lá atrás em Gênesis, quando Deus fez o mundo, como que ele fez? Com palavras. Com palavras. Então, significa que as palavras têm força. E eu, como profeta, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Então, eu vou dar um exemplo bem fácil. Se nós acreditamos, por exemplo, e falamos e profetizamos sobre determinada pessoa, vamos usar como exemplo o presidente. Aos nossos olhos humanos, ele não vale nada. Ele nem deveria estar lá e deveria estar até morto. Corrija se eu estiver errado. Porém, quem somos nós, né, como profetas? Quem somos nós como profetas que vamos ficar trazendo à existência esses sentimentos que nós como homens temos? Não, amados. Nós como profeta temos que olhar para a figura daquele homem e pedir por ele, interceder por ele. Mas muitos vão falar, mas esse cara não tem jeito. Meu amado, se você teve jeito, por que ele não pode ter? Se eu tive jeito, por que ele também não pode ter? Né? Então, nós temos que entender que nós somos profetas e temos que lançar palavras de vida e não sentenças de morte. Quem vai decidir o caminho que vai tomar, se é esquerda ou direita, vai ser ele. Mas nós temos que orar e profetizar sobre a vida dele. Temos que orar para que Deus levante profetas, levante anjos, e que as escamas dessa pessoa caiam, e que ele possa ser usado por Deus em benefício do reino. Mas é a vontade de Deus isso? Não sabemos. Mas nós, como profeta, não temos que escolher o que é a vontade de Deus ou o que é a nossa vontade. Nós temos que deixar que a vontade de Deus seja manifesta. E nós, como profeta, temos que fazer o que Deus nos mandou, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, vamos começar a profetizar daqui para frente coisas boas sobre a vida do Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos começar a profetizar
sobre o Alexandre de Moraes. Vamos começar a profetizar sobre o Dino. Vamos começar a profetizar sobre os líderes dessa nação. Eu não coloquei eles lá, mas eles estão lá. E eu, como profeta, tenho que fazer o meu melhor. Como? Orando e pedindo para que haja uma intervenção, sim, para que Deus invista em seus anjos, anjos guerreiros, em profetas, para que essas pessoas possam chegar até esses governantes, esses líderes, e falar do amor de Deus. Eu não estou dizendo, né, que você tem que amar eles. Isso é meio difícil, eu concordo. Mas eu também não estou dizendo que você tem que desejar a morte deles, porque isso é anticristão. Nós, como cristão, temos que entender, até provar o contrário, que todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Mas quem vai dizer quem vai e quem fica, não somos nós. É o dia do juízo. E aí vai vir através de Deus. Então, cada um vai receber o seu galardão. Ok? Então, o que nós, como cristão e profetas, temos que fazer é parar com essas palavras de sentenças de morte. Dizer que o nosso governante, os nossos líderes, são tudo ladrão. Se Deus fez o mundo com palavra e nós, como profeta, acreditamos que as palavras têm poder, eu estou decretando sobre a vida dos nossos líderes que eles são ladrão, que eles são corruptos, que eles são bandidos, que eles são assassinos, que eles são isso. A gente só fala sentença de morte. Por quê? Porque eles não nos agradam, eles não fazem as coisas que queremos, as coisas que desejamos. E como eles não fazem o que queremos e o que desejamos, então nós queremos a morte deles. Então vamos parar, você aí que é cristão, e você que está de repente iniciando na caminhada, e você que também não entende nada, e você entendendo ou não entendendo nada também pouco importa, porque tudo vai ser feito e realizado conforme a palavra do Senhor. Mas até esse dia chegar, vamos começar, todos nós, você que ora, você que nunca orou, comece a orar. Você que não ora e não quer orar, mas pelo menos comece a falar palavras de sentença de vida. E se você não quer falar palavras de vidas, então se cale. Não fale nada. Não seja um tolo. Fique calado. Porque enquanto mais calado você ficar, menos problemas vamos ter. E você que tem um entendimento da palavra de Deus, comece a praticar, a partir de hoje, aquilo que Deus fala. Vamos orar, vamos jejuar, mas vamos lançar palavras de vida. Aí vale para todos, inclusive esses pastores, esses apóstolos, essas pessoas famosas que ficam bancando carreatas, bancando caminhadas para Jesus, fazendo todos esses negócios, mas eles mesmos fazem tudo isso e usando do seu conhecimento, da sua facilidade de atingir grandes massas, eles mesmos profetizam contra os governantes que estão lá. Se você fala que o Alexandre de Moraes é tudo isso que a imprensa fala e que todo mundo fala, que ele é um cara ruim, ele vai ser ruim mesmo. Ele vai ser ruim. Se você fala que o Lula, se você fala... Porque uma coisa é fato, gente. Quantas nós, desde tempos em tempos que foi inventado as eleições, a gente nunca teve um governo bom, nem nós e nem o mundo. Porque não existe governantes, líderes bons. Não existe. Existem aqueles que querem fazer e os que não querem fazer. Mas mesmo aqueles que querem fazer e fazem, são reconhecidos por outras pessoas como monstros, porque eles não agradaram. Não vai ter um governante que chegue lá e agrade a todos. Não vai, isso não vai acontecer. Então, meus amados, vamos parar de fazer oração de tolo, vamos parar de falar palavras de sentenças de morte que não acrescentam nada para Deus, mas sim para o inferno. Está todo mundo construindo céus de bronze sobre a cabeça deles e sobre a nossa e sobre esse país. Esse país está com um céu de bronze tão grande,
tão grande que o próprio globo, certo? Já está coberto com esse escudo, com esse céu de bronze. Você não acredita nisso? Olha o que está acontecendo na Rússia, aqui do outro lado do mundo. Olha o que está acontecendo na América Latina, está acontecendo na Europa. São céus de bronze. Se nós ficamos só falando que os caras não prestam, eles não vão prestar. Então vamos, todos os cristãos, agora eu estou convocando todos os homens de fé, todos aqueles que acreditam no que eu estou falando agora, que já ouviram falar em céu de bronze, já ouviram falar em maldições proferidas pelas nossas palavras, que já ouviram falar em Deus e amam a Deus e acreditam que Deus tem um propósito e o propósito de Deus vai se cumprir. Então vamos começar agora, vamos levantar, porque é muito fácil. Eu tenho visto aí um movimento que está acontecendo e que estão reunindo milhares de homens para fazer caminhada, subir serra e pagam verdadeiras fortunas para se deitar no chão e os outros passam em cima, que diz que tem que fazer essa caminhada para virar homem. Tudo bem. Então vamos reunir esse mesmo milhares de homens que vão lá e pagam uma fortuna para sofrer. Não sei, de repente os caras gostam disso. Tudo bem, se você gosta de fazer e tem dinheiro e quer fazer, faça. Mas vamos aproveitar esse mesmo movimento aí desses homens que estão andando aos milhares, aos montes por aí, provando que são os machões e que estão vivendo ser homem, que são homens melhores. Então, realmente comece a ser homens melhores. Agora vamos nos reunir para orar e vamos levantar um clamor pelo Brasil e pelas nações, pelos nossos líderes e pelos líderes do mundo todo. Eu já fiz um clamor desse há muitos anos atrás, há mais de 15 anos. Eu estava em uma igreja pequenininha, talvez 15 ou 20 pessoas naquele dia estavam lá. Mas naquele dia, eu vou procurar onde está isso, depois eu vou lançar o vídeo, vou mostrar para vocês, pelo menos o banner eu vou encontrar de quando a gente fez isso. E naquele dia Deus me mostrava as pessoas dando as mãos, abraçando o mundo todo, orando pelo seu país e por sua nação, e orando pelo globo todo em favor de termos um mundo melhor. Termos um mundo melhor não quer dizer que as coisas não vão ficar piores. Vão, porque é bíblico. Mas nós podemos guerrear desse jeito. Vamos causar problema no inferno. Vamos incomodar o demônio. Vamos incomodar seus empregados. Vamos incomodar toda aquela hierarquia demoníaca. E como que nós vamos incomodar eles? Não vamos fazer a vida deles fácil, não. Mas não é pegando no braço. Mas é dando amor, é orando, é buscando, é profetizando palavras de vida, dando sentenças de vida e não de morte. Amém? Então, amados, você que é cristão, você que de repente não é cristão, não importa. Vamos começar a profetizar sobre todas as nações e sobre todos os nossos líderes. Você que é do Brasil, profetiza sobre a vida do Lula, profetiza sobre a vida do STF. Vamos ter eleições daqui a um dia. Vamos colocar pessoas novas lá? Sim, vamos colocar, mas de nada vai adiantar nós levantarmos novos líderes se as pessoas continuam, o cara nem começa a trabalhar e já começam a falar que o cara é ladrão, é corrupto, é isso, aquilo. Vamos mudar a nossa mente, vamos entender que nós somos profeta e nós podemos profetizar e as palavras têm poder. Então vamos começar não somente a orar, porque a oração é muito forte, mas a palavra também assim é. Primeiro Deus falou e não orou, ele falou, haja vida, haja isso, haja aquilo. Então as palavras têm poder. A oração, ela é transmitida através do quê? De palavras. Então, sem palavras, não dá. Fica um pouco mais difícil, ok? Ficar mentalizando, só mentalizar não resolve, porque nós temos que orar e orar em voz alta, assim como Deus falou. Haja vida. Então, nós também devemos falar, haja vida sobre a vida do Lula,
haja vida sobre o STF, haja vida sobre os nossos governantes, haja vida sobre os governantes do mundo todo, que as escamas se caiam, que eles venham a ser usados por Deus para enriquecer ainda mais o reino, para que vidas sejam salvas. É assim que tem que ser a nossa oração. Amém, amados? Eu comecei falando, então, sobre aquele pano de fundo que eu dei sobre Magnitsky. Dane-se a Magnitsky, dane-se o Trump, dane-se todo mundo. Nós não temos que pensar desse jeito, nós temos que pensar assim, vamos orar, que o Trump seja um homem levantado por Deus, que o Bolsonaro seja um homem levantado por Deus, que o Putin seja levantado por Deus. Ah, mas aí você está orando demais, e pode estar querendo demais. Como que isso vai acontecer? Amados, para Deus nada é impossível. Tanto que não é impossível que você foi salvo. Tanto não é impossível que eu fui salvo. Então, quem vai decidir quem será salvo ou não salvo não somos nós. A nós cabe o seguinte: vamos pregar o evangelho, vamos pregar o amor de Deus para todas as nações e vamos principalmente profetizar, falar, proferir palavras, sentenças de vida e não de morte. E sobre tudo e sobre todos, não importa quem seja, para Deus, o menor dos menores, o maior dos maiores, não importa. Para Deus somos todos iguais. Então, se eu pude ser alcançado com a salvação, todos também podem ser alcançados com a salvação. Tudo por quê? Porque alguém orou e alguém profetizou sobre aquelas vidas. E é assim que nós temos que fazer. Vocês entenderam, amados? Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, nada mais já é previsto na Bíblia, por Deus, já está escrito lá, certo? Que as coisas ficariam piores. Mas a Bíblia diz, então, que nós não devemos nos calar e nem ficarmos quietos. Nós temos que, sim, dobrar nossos joelhos, orar, mas também temos que profetizar. E assim nós vamos construir, sim, um mundo não melhor, mas um mundo suportável até o dia em que o Senhor chegar. E se esse dia vai demorar, não sei. Isso aí está na mão de Deus. E aquilo que está em o culto vai ficar. Eu sei que tem vídeos de todos os lados na internet. Tem todo tipo de pastor. Todo mundo está dizendo que o mundo acaba amanhã. Dali uma semana, dá um mês. Todo mundo fala. Eu não sei e também não me preocupo com isso. Porque antes do mundo acabar, eu ainda estou aqui. E se eu estou aqui, eu tenho que transformar esse mundo num mundo melhor. Ou, pelo menos, morrer tentando. Mas jamais eu vou dar papinha na boca do diabo concordando com ele. Então, não concorde com o demônio. Não concorde dizendo que esse mundo não tem mais jeito. Não concorde com ele quando ele diz, mas esses políticos é tudo ladrão. Isso não é uma verdade. Deus está levantando pessoas em todos os mundos, em todos os cantos. Para quê? Para que a gente possa orar, profetizar e transformar esse mundo melhor, sim. É possível ser feito isso. Mas desde que os cristãos entendam que somente através da oração e de profetizarmos e trazer à existência, através das palavras, sentenças de vida. Que a partir de hoje, meu amado, não haja mais da sua boca, não saia palavras de sentença de morte. E não importa o quanto a coisa pareça ser feia, não profetize coisas ruins sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os nossos governantes, sobre qualquer pessoa que seja. Profetize palavras de vida. Eu aprendi isso e eu profetizo o tempo todo sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, sobre tudo que eu posso. Eu só profetizo coisas boas. Entendeu? Não sou aquele cara perfeito. Não, eu tenho meus momentos de ira, sim. Eu tenho meus momentos de me irritar, eu tenho sim. Mas isso não é um hábito. Isso não é uma coisa que me deixa feliz. Por isso, Deus abriu esse espaço. Irai, mas não pecar. Ele nunca disse para você não se irar. Ele disse, irai, mas não pecar. Então, você pode sim não se conformar e até se irritar. Principalmente agora, quando essa lei Magnitsky foi retirada. Nós nos irritamos, com certeza, porque não era do nosso agrado, mas nós não conhecemos os planos de Deus. Então, não vamos falar besteira antes de vermos as coisas prontas. E só vamos ver as coisas prontas se nós tivermos calma, retidão, mansidão e paz. Amém? Fiquem com Deus, meus amados.
Que o Senhor esteja agora, nesse momento, entrando com clareza, entrando com discernimento, que Ele esteja aí na sua mente agora, te dando um entendimento melhor do quanto você é poderoso em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, um abraço, fui!